Comunicar Deus aos jovens é hoje uma missão que exige criatividade. O mercado é concorrencial em todas as áreas. No mundo de hoje, propor uma fé aos jovens, mergulhados em inúmeras solicitações, não é fácil. Há que ser criativo e atrativo. O programa 70x7 vai hoje em busca dos métodos e das linguagens que cativam os jovens para a Igreja. Pegamos no exemplo da Companhia de Jesus e no sucesso dos seus centros universitários. Em Lisboa, o CUPAV reúne centenas de jovens universitários todas as semanas. Um espaço onde se fala do PEC, da Operação Sanduíche, ou onde se faz um fim de semana café. Linguagens e iniciativas que atraem milhares de jovens à espiritualidade jesuíta. Como comunicar Deus aos jovens é a proposta de 70x7 neste Dia Mundial da Juventude. Então o que é que aconteceu ao Obélix? O Obélix nasceu cheio de graça. O momento é de convívio e de descontração, mas nesta casa tratam-se assuntos muito sérios. Bem, tem dias. Basta olhar para a mesa de apoio no hall de entrada. Ao lado do Código Civil encontramos a Bíblia Sagrada. E quando passamos os olhos pela literatura que por aqui está espalhada, interrogamos-nos. O que tem o Astérix a ver com a vida dos santos ou com a cotação das agências financeiras? Aparentemente, nada. Apenas demonstram a diversidade de interesses das pessoas que frequentam esta casa. Por aqui abunda a criatividade e nem Jesus Cristo escapa o humor destes universitários que se assumem católicos. Estamos no CUPAV, o Centro Universitário Padre António Vieira, uma casa com 26 anos fundada pelo Padre António Vaz Pinto. Está aberta à formação humana e à formação na fé. Hoje quem nos recebe é o seu diretor, o Padre Miguel Almeida. Aqui no CUPAV temos de tudo um pouco. Formação humana em geral, cursos de relações humanas, enneagrama, tudo o que entra por aí. Temos uma formação explícita de fé. Temos alguns fins de semana intensivos de fé, aos quais chamamos, por exemplo, aos quais chamamos café, conhecer e aprofundar a fé. Temos missa diária. À quarta-feira, a missa das 19h15 é concorrida. Chega a ter cerca de 100 universitários. Cá fora, ensaiam-se os cânticos. Aqui a Igreja é pensada de forma a ser apresentada aos jovens e são os próprios jovens que participam na forma de comunicar Deus. Eles próprios, estudantes universitários, sabem mais do que ninguém o que é que precisam e o que é que estão à procura. E isso ajuda-nos muito. E, portanto, nós, jesuítas, somos um bocadinho aqui, sim, a cara, a organização, a palavra final, mas eles têm um peso muito grande e têm uma ação muito importante aqui no centro universitário. E, portanto, diria que é um bocadinho tentar aprender a ler a linguagem deles, a vida deles e tentar estar, talvez, salvas de devidas distâncias, como Jesus estaria e como os apóstolos estariam a responder. O CUPAV insere-se dentro das linhas de ação dos vários centros universitários da Companhia de Jesus que estão presentes em Lisboa, Porto, Coimbra e Braga, mas insere-se também dentro da estratégia da Pastoral Juvenil da Companhia de Jesus, que tem revelado bons resultados quando falamos em metodologias capazes de aproximar os jovens da Igreja. Há muitas que aparecem aqui que estavam afastadas da Igreja, ou que não acreditam, ou que vêm, e às tantas percebe-se que se vive aqui um encontro mais profundo do que um mero encontro humano. E parece-me que quando estamos a fazer isto, não estamos sempre a pensar como é que vamos cativar, como é que não vamos, mas é um bocadinho isso, é tentar traduzir em linguagem da vida concreta destas pessoas que aqui passam e que possam vir a passar por cá o Evangelho de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus.
Basta olharmos para um passado recente na vida da pastoral juvenil jesuíta para nos apercebermos das técnicas de linguagem ou da linguagem técnica utilizada para cativar os jovens. Quando se celebraram os 500 anos sobre o nascimento de São Francisco Xavier, os jovens universitários saíram à noite e viveram a noite XL em Lisboa e XP no Porto. Terminado o ano das celebrações, juntaram-se para viver o aftershave. No final do ano paulino, em que se celebraram os 2000 anos do nascimento de São Paulo, os jovens universitários ligados aos jesuítas foram convidados para o Afterpole. Mais recentemente, partilharam ideias no Afterban, depois da visita de Bento XVI a Portugal. Mas ao longo do ano a criatividade continua e transmite a fé de 2000 anos com a linguagem e com a imagem dos dias de hoje. É assim que encontros de fim de semana para aprofundar a fé se chamam café. Ou o plano espiritual para a Quaresma se chama PEC e nada tem a ver com o plano de austeridade do governo ou que o convite para o jejum da Quaresma se faz pela iniciativa Operação Sanduíche. Será este método um isco? É um isco, mas eu acho que é mais que isso. Eu ia dizer, espero que nunca seja mentira, não é? Espero que o embrulho não seja de tal maneira cor-de-rosa e fogo de artifício que não corresponda ao que está dentro. Claro que sim, que brincamos com as palavras, claro que vamos à linguagem deles buscar palavras para dizer o que queremos dizer, mas Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, tinha aqui uma expressão que era muito interessante, que dizia, às vezes é preciso entrar com a deles para sair com a nossa. No fundo, sem grandes, ou com todas as distâncias, e muito humildemente tentamos fazer isso, traduzir para hoje. Portanto, eu diria que é mais do que um restyling, é mais do que pintar, a fé ou é para aplicar à vida concreta de todos os tempos, ou então não é fé, ou então não serve para nada. Eu ganho sempre. Os universitários parecem estar conscientes do método, mas, em jeito de brincadeira, rejeitam a ideia de um master plan para dominar os universitários. Não há um plano, não há um master plan de dominar os universitários todos, não há. Não. Eu acho que quando esses nomes e essas quase estratégias, como estava a falar, também partem dos próprios jesuítas, mas muitas vezes partem de nós, dos universitários que cá frequentam e que lançam as ideias. Agora, não há um plano, como eu estava a dizer. Acho que a nossa vivência aqui no Copado, ou a maior parte das pessoas que vêm aqui ao Copado, sente que há realmente um apoio e que é uma boa casa, um bom sítio para se vir, um bom centro para se vir e aprofundar a relação com Deus. No fundo, trata-se de comunicar Deus aos jovens. Comunicar uma fé, uma mensagem com 2000 anos. Às vezes, um cartaz pode fazer a diferença. Descobri o Copado quando vi, por acaso, um cartaz cujo título era Se Vale a Pena Ir para o Céu. E aquilo, pronto, o título ficou logo assim na minha cabeça e eu resolvi, pronto, vamos lá a ver o que é isso. O Padre Miguel conhece bem os estratagemas da linguagem e o poder de uma imagem ou de uma palavra bem escolhida. Tem no seu percurso académico um bacharelato em marketing e publicidade que tirou antes de mudar de ramo. Antes de perder o juízo, tinha estudado marketing e publicidade, ainda não havia licenciatura na altura, fiz um bacharelato, mas depois ainda trabalhei para aí um ano numa área comercial de uma empresa, mas depois mudei de ramo e agora vejo-me com o produto perfeito na mão e muitas vezes não sei como é que é de fazer chegar às mãos das pessoas, mas acho que é uma... Sim, não, eu diria que diretamente não sinto essa influência, mas indiretamente sim, a sensibilidade a um cartaz, a sensibilidade à maneira como se comunica, isso acho que está cá. Pensa que as ferramentas que aprendeu, neste caso na área do marketing e da publicidade... Fazem jeito, sim, dão jeito, claro que sim, sim, quando estou
a tentar arranjar aqui ideias para uma atividade, ou quando estou a tentar fazer um cartaz para uma atividade. Eu acho que está lá e, portanto, se calhar vem ao de cima o que é mais importante transmitir, o que é que eu quero mesmo transmitir com isto, que cor, isso eu acho que está lá, mas acho que é mais na parte do embrulho do que na parte realmente do encontro de fé, que isso tem muito pouco de publicitário, tem de experiência de vida. Trata-se então de comunicar uma experiência de vida. Ao contrário da publicidade, o Padre Miguel diz propor um sentido para a vida, não vender um produto. Se calhar foi por isso que a publicidade e o marketing não me levaram não me realizaram. Porque eu sinto que, de facto, o essencial da vida é gratuito, não se vende. E seja na relação humana, seja até na realização pessoal, claro que é uma profissão que me pode realizar, mas de facto aquilo que me realiza profundamente na vida nunca se vende nem se compra, é gratuito. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. A capela do Cupave torna-se pequena para a missa das quartas-feiras das 19h15. Neste dia, o Padre Miguel conta com a ajuda do Padre Miguel. É o antigo diretor do Cupave. Para a grande maioria das pessoas, o Padre Miguel não precisa de apresentação. O Padre Miguel é ele, hoje. Para as pessoas que começaram a ouvir este ano ao Cupave, o Padre Miguel estava... Tenho feito um bem ao ego imenso, porque as pessoas enganam-se muitas vezes. Olha o Padre Miguel! Então, depois não estavam-se a lembrar do outro, mas como eu tenho o mesmo nome, não me faz mal nenhum. E gosto muito, porque gosto muito dele, e assim fingem que gostem de mim também. Como ele vinha... Gostam mais de mim porque eu tenho mais quilos, não é? Como ele vinha, as televisões souberam e... Eu acho que é um bocadinho isso que o Cupave é, uma paróquia de jovens com uma espiritualidade, esta espiritualidade de Santo Inácio, que também se caracteriza muito por esta abertura. E há imensas pessoas de vários movimentos que vão passando por aqui, e o que é ótimo, mas a ideia é também ir crescendo e ir aprofundando aquilo que é a espiritualidade inaciana e esta maneira de viver a fé com que tantas pessoas se vão identificando. Perdoa o espaço que te não demos, perdoa porque não nos libertamos, perdoa as correntes que pusemos em ti, Senhor, porque não ousamos. Ao fim de semana ou durante a semana, o Cupave transforma-se no café dos jovens universitários. Ao ambiente de convívio, junta-se o estudo e a fé. Constança Asher de Carvalho divide uma sala de estudo com a amiga Constança Coimbra. Constança Asher fez uma licenciatura em pintura, está a frequentar um mestrado em educação artística, dá aulas de mural e é uma frequentadora do Cupave. Para mim é um sítio ótimo para estar a estudar e trabalhar, até porque a minha formação é em artes plásticas, portanto há aí muito espaço onde eu posso exercitar isso. E na parte espiritual, claro que sim, porque é uma coisa com que eu me identifico, com as pessoas que vêm cá, com a formação que também aqui é dada. Também fiz parte de 3 anos de grupos que se reúnem aqui, portanto é uma coisa muito, muito próxima de mim. Eu acho que hoje em dia há imensa curiosidade e os meus colegas sabem que sou católica, sabem que vou à missa, sabem que frequento espaços como o Cupave e, portanto, o que eu sinto muito é eles perguntam-me e eu vou respondendo e isso vai gerando interesse. Para muitos destes jovens, quando se começa a aprofundar o conhecimento académico, começam muitas vezes as dúvidas de fé. Os jovens apercebem-se que a sua formação catequética terminou na adolescência e um jovem universitário torna-se mais exigente para com o saber cristão. Eu diria que esse é talvez um dos grandes problemas da Igreja em geral,
que é os cristãos são batizados, fazem a primeira comunhão, às vezes o crisma, e depois desligam completamente da formação cristã e vão crescendo em todas as outras dimensões, academicamente, profissionalmente, vão sendo cada vez mais exigentes com eles próprios, a própria vida é exigente com eles, aprendem uma série de instrumentos e de maneiras de estar, e depois continuam com uma catequese que tinham quando tinham 10 anos ou 12 anos, né? E de facto, a partir de determinada altura, percebem que não encaixa, quer dizer, não chega, não bate certo, tal como a camisa que eu vestia quando tinha 10 anos não me serve hoje em dia. Eles percebem que a fé que aprenderam na catequese, que fazia todo o sentido, continua a fazer, mas fazia todo o sentido, as respostas chegavam para a idade que tinham, hoje não chega, não é? E é muito disso que vimos aqui. E de facto a gente organiza aqui um destes fins de semana, que é um café, e tivemos 70 pessoas, porque de facto as pessoas sentem que precisam de vir buscar mais conhecimento, e à medida que se vão aproximando, da fé e começa a fazer sentido, começam eles próprios a sentir necessidade de conhecer mais. Esta casa tem sempre uma porta aberta. Os jovens vêm, estão, ficam, partem, como numa casa de família. Para os que passam aqui mais tempo, já lhes foi atribuído um nome: os Betos do Cupave. Eu sou aquilo que se chama a Beta do Cupave, porque tenho vindo cá imensas vezes, que eu tenho um horário muito flexível, venho cá estudar, há dias que passo aqui tardes inteiras a estudar, e vou muitas vezes à missa das 7h15, que é... A missa vou assim quando me apetece, estar no meio da semana, se estou a ter um dia muito difícil, ou até mesmo muito bom, não sei. E venho para parar um bocadinho, vou à missa, ou só para a capela rezar, ou só estar, exatamente. Encontra-se aqui muita gente, muito boa gente, e é um bom sítio. Isto aqui é uma segunda casa. Para mim é uma segunda casa, para muita gente é uma segunda casa. Acabamos por passar cá muito tempo da nossa semana, porque é um espaço em que podemos estudar, podemos estar com pessoas que têm os mesmos interesses que nós, não é? E uma partilha de vida, não é? Aqui nesta casa, todos os dias. António de Sousa garantia que os bancos foram obrigados a cortar o apoio ao Estado e considera até provável que o governo já não estivesse a cumprir alguns pagamentos. No Cupave encontrei de facto uma casa, se calhar passo cá mais tempo, de certeza, não é se calhar, de certeza que passo cá mais tempo do que na minha casa. O que é que acontece? Acontece que também aqui encontro ao nível das relações de amigos, pessoas que ao fim e ao cabo também vêm nesta busca e de certa forma há uma propensão para nos darmos uns aos outros e assumirmos claramente que somos cristãos, e portanto isso é assim um elemento de fundo que não é um requisito para estar no Cupave, mas é uma coisa que ajuda imenso a ter uma linguagem parecida, semelhante, portanto lá está mais uma vez ao nível da identificação. O Cupave de facto é um centro universitário, portanto a linguagem é muito para os universitários, não é? Mesmo nos encontros mensais em que já vêm pessoas como os nossos pais, os nossos avós, mas no fundo direciona-se para nós, portanto é um pouco essa aprendizagem que estava a falar, a universidade de saber cristão. No fundo agora o Cupave é quase a minha primeira casa e a minha família, e isso é quer nas pessoas que são, digamos, os habitués, ou seja, os animadores, e algumas pessoas que vêm muito cá, como estar atento a uma pessoa nova que chega e ir perguntar como é que vieste aqui parar, como é que te chamas, que curso é o teu, ou aquelas pessoas que vêm dia sim, semana não, assim, sentir esta família e esta abertura e esta vontade de conhecer este Deus que está em todos nós. Podes fazer uma oração assim rápida? Uma oraçãozinha A universidade entra aqui num lugar que é o da formação na fé. Mas será que estes jovens levam depois a fé para o mundo? É muito difícil ser cristão e é muito difícil nos tempos de hoje ser cristão na universidade, não é? A toda a hora me chegam aqui histórias e vêm partilhar connosco
discussões que têm, alguns gozam com eles porque ainda vão à missa, outros põem questões às quais eles próprios têm dificuldade em responder e vêm aqui tentar saber mais. Depois, na própria vida do dia-a-dia, sei lá, alguns propósitos de Quaresma, por exemplo, que fazem e que os outros não entendem, e eles às vezes intuem que devem fazê-lo porque se sentem bem, mas também não sabem traduzir isso em linguagem para explicar a outros. Enfim, portanto, acho que há toda aqui o vir aqui receber a mensagem de Jesus Cristo. Muitos deles também nos trazem a mensagem de Jesus Cristo a nós, não é? Pela simplicidade de vida, pela maneira como a vivem. Também são eles próprios, às vezes, os estudantes, um testemunho incrível. Olhando para os 26 anos de CUPAV, obriga-nos a olhar também para os 25 anos dos Leigos para o Desenvolvimento. Uma ONGD saída do CUPAV que continua a chamar jovens para períodos de missão em prol de um desenvolvimento solidário. Representando este livro as oportunidades criadas pelo conhecimento e formação. Com esta data, apresentamos todos os projetos LD ligados à saúde. Sejam fonte de mais vida. Muitos deles, sim, ao ter aqui um percurso universitário, ao ter um contacto com a fé de uma forma mais profunda, muitos deles se questionam como é que eu agora vou viver isto, não é? E os leigos é uma das portas que têm sido abertas para que muitos possam, num ano ou 2 ou 3 da sua vida, ir em missão e oferecer esse tempo da vida também ao serviço do desenvolvimento. Depois da missa das 19, por volta das 21h30, as salas do CUPAV ganham nova vida. Enchem-se dos mais variados grupos, entre eles os CVXU, Comunidades de Vida Cristã dos Universitários. Não sei, e depois também, como sou uma pessoa muito fechada, tenho muita dificuldade em pedir ajuda, em contar os meus problemas, em explicar tudo o que me vai na cabeça e Vamos agradecer pelo jantar. Para outros, o jantar é mais tardio e janta-se por aqui em comunidade, já muito perto das 23. Também para nós, o dia já ia longo e partimos, mas a porta do CUPAV continua aberta pela noite dentro. E o nosso espaço de reflexão por ser domingo conta hoje com a opinião de João César das Neves. Portugal pediu finalmente ajuda externa para resolver os problemas financeiros. Por causa disto e de tudo o que o envolve, há muita gente irritada, indignada, enfurecida, por causa das situações dramáticas que se vivem. São atitudes razoáveis, compreensíveis, mas é preciso ter uma resposta cristã, uma urgente resposta cristã. E a resposta cristã a isto é simplesmente a Páscoa. Na Páscoa vemos um inocente levado como manso cordeiro ao matadouro, ressuscita ao terceiro dia. O sofrimento não tem justificação, não tem lógica, mas mesmo assim é suportado e por isso é salvo. Devemos, portanto, neste momento agradecer ao Senhor que nos dá, na Páscoa, a única resposta que os problemas atuais de Portugal podem ter. 70 vezes 7 fica hoje por aqui. Para a semana, domingo de Páscoa, mostramos a ressurreição que podemos entender nos rostos e nas histórias de vida de quem recompôs a sua dignidade e dos que se esforçam por romper as cadeias da exclusão. Para si que esteve connosco, um bom domingo.